Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, vídeo que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, eu vou mostrar para vocês a relação que existe com números, vocês vão ver com números, aquela questão que a gente sempre fala, que é muito importante a economia estar bem para a Bolsa poder caminhar também, para a Bolsa poder continuar subindo. Então, quer dizer, esse vídeo aqui, na verdade, hoje vai ser apenas a primeira parte que a gente vai falar do Brasil. A segunda parte vai ser na outra semana e vai ser bem interessante porque eu vou mostrar exemplos de países que a Bolsa não cresce já há 20, 30 anos e vocês vão entender bem toda essa questão. Então hoje a gente vai falar de Brasil. Por que é importante a economia crescer para a Bolsa do país crescer também? Então isso vai ser o vídeo de hoje e a gente vai mostrar isso com exemplos numéricos. Curtam já o vídeo, se inscrevam também no canal, é só apertar ali o botãozinho de inscrever-se e apertar o sininho. Você faz isso agora enquanto aparece a vinheta. Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, eu já via muita gente falando, até mesmo gestores falando, que a Bolsa ela é descolada da economia, porque você tem apenas um universo pequeno de empresas, porque essas empresas são empresas que no longo prazo elas conseguem se manter mais do que o resto da economia, então a Bolsa pode crescer muito mais do que o PIB ou coisas do gênero. E aí eu resolvi fazer um estudo, porque a Bolsa, na verdade, esse estudo que essas pessoas falam, ele até é certo, se você pegar aquele PIB, que normalmente tira a inflação ou dessazonalizado, enfim, quando você usa aquele PIB a valores constantes, quer dizer, você projeta ali no início da série em 95 a base 100, e aí você vai crescendo e vai tirando a inflação e as sazonalidades que existem. Mas só que o que eu fiz? A Bolsa não tem isso. O valor que você tem hoje da Bolsa de 95 mil pontos, ele é um valor que inclui a inflação do período, ele é um valor nominal, né? Se você, por exemplo, você tinha a Bolsa lá atrás e ela valia 10 mil pontos, hoje vale 95 mil pontos, por exemplo, ela cresceu 9,5 vezes, mas ela aumentou inflação aí no meio também. O poder de compra da pessoa é menor do que esse 9,5 vezes porque tem inflação no meio. Então, o que eu fiz? Qual é a grande questão? Eu peguei o gráfico de PIB a valores correntes. Então, por exemplo, 2015 e 2016 o Brasil teve uma recessão. E aí, quando eu já coloco aqui no gráfico, a gente não percebe essa recessão aqui de 2015, por exemplo, e 2016. Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, 2015, 2016 foi esse período aqui, por exemplo. Né? A gente continua vendo uma alta aqui do PIB. Por quê? Porque a gente está considerando a inflação do período. Então, o Brasil ele teve, por exemplo, um crescimento nominal de 6%, 7%, mas teve uma inflação de 10% em 2015. Logo, a gente teve uma queda do PIB de 3,3% ou 3,5%, mas aqui no gráfico a gente enxerga uma alta, por exemplo, em valores correntes. Então, isso é que eu estou pegando. Eu estou pegando um gráfico aqui, ó, que se a gente observar bem, ó, ele caminha aqui para frente, né, constantemente. Claro que às vezes mais por causa do crescimento da economia, em outras vezes mais por causa da inflação em determinados períodos. E aí a gente vem aqui para o gráfico do Ibovespa. E a gente vê um movimento, claro, com toda a volatilidade da Bolsa. Claro que se você conseguisse pegar, por exemplo, nesse ponto, você ia ter uma rentabilidade maior, ou nesse ponto uma rentabilidade maior, ou até nesse ponto aqui uma rentabilidade maior, ou nesse ponto, ou talvez até no futuro a gente vai falar desse ponto aqui atual que a gente está também com uma rentabilidade maior, mas o que importa para a gente é longo prazo. Se você parar para pensar em 25 anos, ó, o racional aqui é o mesmo. É muito parecido com o que a gente vê aqui em cima, do PIB. Então eu falei assim, vou colocar os dois num gráfico de dispersão e vou ver qual é o resultado que dá. E para minha surpresa, eu tive uma das maiores correlações que eu já vi em todo o tempo que eu analiso Bolsa na minha vida. Tá? E essa correlação aqui é essa de 0,78 R quadrado. A gente tem uma correlação, ou seja, de 0,88 aqui, ou 88% da variação da Bolsa é explicada pela variação do PIB a valores correntes, tá? Não é a valores constantes.
e a gente tem aqui esses pontos. E aí o que aconteceu? Né? Eu tinha essa curva aqui de linha reta. Quando eu tinha essa curva de linha reta, eu percebi que esses pontos antigos aqui, ó, eles estavam, a maioria deles, embaixo da reta. E esses pontos novos aqui, ó, eles estavam acima da reta. Só que nesse período, o Brasil, ele teve uma redução da taxa de juros. E aí eu pensei assim, essa curva está parecendo muito uma equação polinomial de terceiro grau. Porque ó, você vai aqui para cima, você vem para baixo e você sobe aqui. E aí eu falei assim, vou ver qual vai ser o R quadrado dessa equação de terceiro grau. E para minha surpresa maior ainda, a gente conseguiu uma correlação maior ainda. Né? Eu vou exibir aqui o valor do R quadrado com a ordem terceira aqui, e a gente vai ver esse R quadrado aqui de 0,884. Quer dizer, isso aqui é uma explicação de 93% a 94%, né? Teria que tirar a raiz quadrada disso. E, enfim, o que eu quis fazer depois foi tentar calcular as raízes do x para a gente poder calcular cada um dos pontos, né? Só que eu realmente não consegui. Eu voltei lá nas relações de Girard, peguei as 4 aqui constantes que existem, peguei aquelas relações, mas eu realmente não consegui chegar no valor. Então eu vou fazer algumas projeções depois, baseada nessa linha. Mas antes, vamos pegar essa linha aqui, que é a regressão linear, que ainda tem uma correlação boa. Nessa aqui dá para a gente fazer o que eu queria, que é essa tabela que está aqui, ó. Essa tabela aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui? A gente sabe que agora o Brasil ele vai ter um problema, né? O PIB do Brasil vai cair, até mesmo em valores correntes, porque se a gente tiver uma inflação de 1,6%, tiver uma queda do PIB de 6%, 7% ou até 9%, como estão falando, o valor do PIB hoje, que é 7,3 trilhões de reais, né, ele vai diminuir para 6,9 ou para 7 trilhões, enfim. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei vários PIBs possíveis e mostrei qual o valor estimado para a Bolsa na regressão linear. Então, esse valor foi 167 mil pontos se chegar em 14 trilhões, quer dizer, dobrando esse valor de agora. Para dobrar o valor de agora, ó, de 98 a 2005 dobrou em 7 anos. De 2000 para 2006 dobrou em 6 anos. Esse patamar que a gente está agora dobrou, ó, de 2010 a 2020, por exemplo, ainda não dobrou em 10 anos. Então, esse aqui seria um patamar que demoraria muito, talvez, 6, 7 anos para chegar em 167 mil pontos. E aí eu percebi que a gente podia ter algumas correlações um pouco melhores. E aí eu boto aqui para vocês darem uma olhada, porque eu peguei o período recente, o período de alta agora da Bolsa, e peguei acho que até desde 2014, tá? Peguei de 2014 até agora 2020. Então são esses pontos aqui, esse ponto aqui menorzinho, se eu não me engano era 2014 ainda, aí, ou 2015, e aí eu peguei exatamente a alta aqui da Bolsa. Deixa eu dar uma olhada aqui quais foram os pontos que eu peguei, para a gente passar a informação certa. Ó, esse aqui é o ponto 5 trilhões com 43 mil pontos. Né? 5 trilhões 999 com 43 mil pontos. Então, eu comecei desde 2015. Eu peguei a correlação somente de 2015 a 2020 e a gente teve um gráfico aqui, ó, um R quadrado enorme também, inclusive maior do que aquele da polinomial. 0,898, 0,90, e que mostra que realmente a Bolsa explica. Quando você tem um afastamento aqui, igual você teve lá nos 115 mil pontos, acontece alguma coisa que volta, né? Que foi o que está acontecendo agora. Então, se a gente pegar essa reta mais atual, que não pega desde 95, que já tem uma visão mais constante do Brasil, que tem reservas externas, que não depende do FMI, enfim, de um monte de outras coisas, a gente tem esse Ibovespa estimado aqui, que parece muito melhor e muito mais compatível com a realidade. Então, nesse Ibovespa aqui, a gente teria já 173 mil pontos, por exemplo, se o PIB chegasse em 9 trilhões. Com o PIB a 7 trilhões, que é o que a gente espera para o final desse ano, o valor seria 92 mil pontos. Com o PIB a 8 trilhões, que deve conseguir daqui a alguns anos, 132 mil pontos. E quando dobrar, que deve demorar em uns 8 a 10 anos,
a gente vai ter 377 mil pontos no total. E aí agora a gente vai para a projeção dessa aqui, mas aí eu não consegui calcular exatamente as raízes, né? Como eu falei aqui, eu não consegui resolver as relações de Girard. Se alguém souber depois, já entra em contato comigo que eu tenho interesse em tentar resolver aquela equação lá. Eu até mando qual foi a equação no gráfico. Tá? A grande questão é, no meu computador lá do laptop aparece aqui o x ao cubo também. Nessa aqui eu não sei porque que não está aparecendo. Tá? Essa equação aqui está faltando a parte anterior aqui, porque ela é de terceiro grau. É o x ao cubo no total. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei esses dados aqui, que vão ser o 2021, o 2022 e o 2023, né? Eu peguei e previ eles para eles caírem exatamente em cima da linha. Então vocês vão ver aqui, ó, eles estão em cima da linha. E aí a gente consegue uma correlação melhor ainda, mas isso com projeções para que acompanhe exatamente isso que está acontecendo. Né? Esse aqui é o ano atual, com um PIB menor do que o de 2019, que era esse daqui, ó. E o PIB menor, o que obriga a bolsa a ser menor também. Então a gente vê essa bolsa aqui, e se a bolsa bater esses 8,5 trilhões, a bolsa chegaria nesse ponto de 170 mil aqui. Bom, aí vocês vão me perguntar assim, de onde eu tirei esses valores que estão aqui, né? Se vocês pararem para pensar, ó, esses 7,5 trilhões aqui na fórmula, ele é o ano de 2020, vezes o 3,5%, que é a projeção do Boletim Focus para o ano que vem, vezes 3%, que é a previsão da inflação para o ano que vem. E aí a gente tem o PIB em valores nominais. Quando a gente pega, ou pelo menos uma aproximação bastante grande, 2022, a gente tem projeção do Boletim Focus de crescimento de 3,5% da inflação e 2,5% do PIB. Então, a gente chegaria em 7,9 trilhões. E aqui, quase 8,5 trilhões com a mesma previsão, 3,5% da inflação e 2,5% do PIB. Então, esses números aqui, ó, eles são as projeções do Boletim Focus. Bom, aí você pode falar assim, mas eu não acredito no Boletim Focus, eu acho que o Brasil só vai crescer 1% a partir do ano que vem, mesmo com a queda desse ano. Então, se ele crescer 1%, por exemplo, aqui, 1% aqui e 1% aqui, você vai ver que a nossa reta aqui, talvez lá no futuro, ela só bata em 150 mil pontos. Ela não bate lá em 170, ela bate menos, ela bate aqui em 150 mil pontos. Esse ponto aqui, ó, fica muito fora do padrão. Ele fica fora aqui do limite. Então, a bolsa já não subiria tanto. Né? Então, essa é que é a grande questão. Seguindo o Boletim Focus, se eles acertarem, que é difícil, né? A gente vê que não tem um acerto assim tão constante. Mas se acertar, a bolsa tem caminho para chegar em 170 mil pontos em 2023. E sim, ela segue bastante o PIB. Ela segue bastante o PIB, tanto naquela regressão normal, né, a regressão linear, quanto nessa regressão polinomial. E o engraçado é que esse 170 mil de 2023, né, em 8,5 trilhões, ele bate muito com a previsão de 9 trilhões de 173 mil pontos daquela regressão linear que a gente fez antes, pegando só de 2014, 2015 até 2020. Bom, gente, queria agradecer a todos, abraços para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um vídeo um pouquinho mais elaborado estatisticamente, tanto que eu mesmo não consegui chegar no total aqui da equação, mas mostra como é importante a economia como um todo crescer para a Bolsa poder deslanchar também. Claro que quedas de juros vai ajudar essa equação a ficar mais para cima. Claro que se tiver mais empresas entrando ou mais pessoas entrando, isso inflaciona a bolsa para cima também, só que a gente tem que tomar cuidado. O que é realmente relativo à economia e o que é euforia de mercado. Né? Isso a gente precisa ficar sempre de olho. Abraços aí a todos, bons investimentos. Não deixem de olhar aqui a descrição do vídeo. A gente está aí já nos últimos dias de venda da mentoria de análise fundamentalista para você aprender a analisar empresas, inclusive com esse viés macroeconômico. Abraço a todos, bons investimentos de novo e até a próxima. Tchau, tchau.